Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e eu estou aqui para fazer um comentário sobre um livro que creio que pode te ajudar, né, na sua startup ou no seu trabalho como empreendedor. Alguns meses atrás eu dei uma entrevista para um blog de empreendedorismo chamado Idea Mansion. E nesse um blog que trata de startups, de novas ideias, de empreendedorismo, e uma das perguntas foi que livros eu recomendaria, né? Eu mencionei a Bíblia anteriormente, no início da entrevista, então não quis mencioná-lo novamente. E eu comentei dois livros que eu considerava extremamente importantes para quem estivesse começando um novo negócio, ou estivesse no meio de um negócio, na sua carreira. E eu queria comentar sobre um dos livros que eu menciono. E esse livro foi o Pensando Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, que é um livro tremendo, um livro espetacular e que eu recomendo a todas as pessoas que têm interesse de entender melhor o seu, como se desenvolver tanto profissionalmente como intelectualmente. Esse livro tem inúmeras ideias, inúmeras teorias que explicam o nosso comportamento. E é um livro espetacular, eu realmente recomendo esse livro. E eu queria fazer para você, nesses poucos minutos desse vídeo, eu tento manter os vídeos o mais curto possível. Eu queria comentar para você um pequeno resumo que eu estou fazendo aqui para você. Obviamente, isso é um resumo do resumo. Eu recomendo que você leia o livro, se possível, ou de repente procure na internet resumos maiores que ampliem, porque o material é muito bom. Desse livro, eu diria que entre as coisas mais importantes que nós devemos entender ou realmente colocar em prática em nossas vidas são os seguintes pontos. Em primeiro lugar, eu diria que nós todos, né, temos um sistema automático, rápido e outro racional, e esses sistemas eles mais ou menos que ditam ou governam a forma que eu e você nos comportamos. E é importante entender, tá certo? É importante entender porque se, por exemplo, não adianta você querer dizer que toda decisão que você toma, tudo que você faz é racional, porque primeiro não é verdade, e segundo não é benéfico. Se um leão aparece no meio da rua ou um bandido aparece com a arma, é melhor deixar o sistema automático guiar nesse momento, onde você imediatamente corre, onde você tenta se esconder o mais rápido possível, no lugar de ficar tentando pensar numa saída melhor. O que nós chamamos de instinto, ele tem uma importância muito grande, tem uma importância muito grande na nossa sobrevivência e tem uma importância muito grande na forma como nós fazemos negócios. Então, à medida que você ganha experiência e essa tua experiência vai ser incorporada nesse seu sistema automático e de repente você começa a tomar decisões sem perceber. Um exemplo clássico disso que você pode utilizar todos os dias é você estar a conduzir o teu carro voltando para casa e de repente percebe que vai entrar no engarrafamento. E aparecem só duas possibilidades. Ou você fica naquele engarrafamento, ou você entra na outra rua que pode ter um outro engarrafamento também, que você sabe que pode ocorrer. Nesse momento, no lugar de ficar racionalizando muito e pensando quais seriam as melhores opções, o melhor é seguir a primeira ideia que vier, que foi uma ideia tomada pelo seu sistema automático. Então, não se preocupe com isso, siga esse exemplo, que na maioria das vezes funciona melhor. O outro ponto que é extremamente importante desse livro é você tomar o cuidado com a predisposição, né, das ideias que você tem na cabeça, que acabam governando mais ou menos a forma que você pensa. Nós devemos ter um pouco de cuidado com essas ideias preconcebidas, né, os nossos preconceitos. Sabe aquelas pessoas que, quando leem um estudo, por exemplo, ou um material que não concorda com o que ela pensa, ela já grita, né? Ah, isso é fake news, eu não acredito, não aceito. Então, não seja essa pessoa, tá certo? Use o seu segundo sistema nesse momento, um sistema mais de racionalizar, de pensar, seja aberto ao fato de que sua predisposição pode estar errada. Então, é importante aprender isso. O outro ponto extremamente importante é você aprender estatística, né? Aprender a coletar dados,
um exemplo clássico que o livro até tenta explicar ou mostrar como funciona, é que se eu chego para você hoje, nesse momento, e digo, ó, vamos fazer uma aposta, eu jogo uma moeda para cima, se der cara eu te pago 1.000 euros ou reais ou dólares, se der coroa você me paga 1.000 e você jogaria comigo o dia inteiro esse jogo. As pessoas têm um certo medo, né, disso daí. Existe também a lei da aversão à perda. Mas se você fizer uma pequena mudança nesse jogo, por exemplo, e disser assim, olha, se der cara, eu te dou 1.100. Se der coroa, você me dá 1.000, ok? Existe 100 euros ou reais ou dólares a teu favor nesse caso. Mesmo sabendo que a probabilidade de dar cara ou coroa é a mesma, né, você tem 50% de chances, a maioria das pessoas não vai tomar esse risco, porque elas não entendem coisas básicas de estatística. Se você jogar o dia inteiro e todas as vezes que der cara, digamos, você perca 1.000, mas todas as vezes que der coroa você ganha 1.100, no fim do dia você sai ganhando nisso, estatisticamente falando. Então por isso que é importante entender coisas básicas de estatística para tomar as suas decisões, principalmente no mundo dos negócios, né? E vai te ajudar também. Se você aprender um pouco de estatística, o teu medo de voar de avião vai diminuir, e o teu medo de aranhas também, se caso você tenha medo de aranhas, você também pode vencer esse problema. Outro ponto muito importante desse livro é não substitua uma pergunta difícil por uma fácil. Certo? Isso é importante, você tem que aprender a encarar a realidade. Porque o risco de você trocar as perguntas para tentar encontrar uma solução para a pergunta fácil é você achar que resolveu a pergunta difícil. Então não faça isso. Encare a realidade, encare realmente o que tem que ser feito na sua empresa, né? E tente descobrir a melhor solução para aquele problema. E para isso você tem que admitir que não sabe aquilo que você não sabe. Eu sei que admitir o que não se sabe de algo é às vezes complexo, principalmente se você estiver liderando uma empresa. Mas é vital que você faça isso. Eu queria deixar com vocês essas dicas aí desse livro. É um livro muito bom. Recomendo que vocês consigam uma cópia e leiam. E no próximo vídeo eu vou comentar o segundo livro, que é bastante diferente desse, mas muito interessante. Então, até a próxima, um grande abraço e continue aí lutando pelo sucesso e que Deus os abençoe.